Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Uma outra coisa, Vandinha, aí já unindo os três locais. Na espiritualidade, você relatou aqui a parte da Botkiss e ficou um pouco mais claro de entender os motivos, mas aí tem o ambiente, tem a guerra espiritual, e aí o destino ele vai colocando nas funções. Então, por exemplo, no caso da Vale, enfim, Mariana, Brumadinho, a espiritualidade faz o seguinte, olha, tem esse cara aqui que é bastante egoísta, bastante incompetente, bastante negligente. Eu vou fazer ele ascender porque em algum momento ele vai chegar como chefe e tudo vai dar na merda do jeito que deveria dar. Ele vai ser o nosso guardião. Ele vai ser usado, né? Vamos falar na nossa língua, ele vai ser usado para ativar na Terra o que a gente iria fazer no plano espiritual. Então usou ele. Aí, puxa, que azar, né? Ele acabou respondendo todos os erros, mas de uma energia bem mais forte do que ele. Ali, de coração eu falo isso, com ou sem aquela usina, ia dar um outro problema que ia punir muita gente do mesmo jeito. Infelizmente usou o guardião, né? Achou um culpado, né? Colocou um culpado ali. E reuniu todos os personagens que já estavam predestinados naquela hora e naquele momento de desencarnar, de levar a culpa e de resolver tudo. Uns desencarnaram, outro ficou com a culpa, outro resolve os problemas até hoje, e assim vai. Na verdade, tudo já programado do plano da espiritualidade. Ivandinha, quando é uma tragédia causada exatamente por um fator de natureza, então, por exemplo, a gente tem um tsunami, que não é uma coisa que pode até ser causada pelo homem, derreter uma geleira e tal, mas assim, vamos pegar um caso de placa tectônica, por exemplo, que é uma condição natural do planeta. As entidades, eu não sei exatamente o que seria, deve ter alguma que controla a natureza e tal, elas influenciam dessa maneira, porque precisamos fazer uma limpa lá na Indonésia. Sim. Então vamos bater as plaquinhas, como é que vai funcionar? Sim. Humberto, eu falo que sempre que a gente só está aqui de um grande empréstimo, porque a gente é controlado e monitorado o tempo inteiro. E sempre dando... eles que dão a ordem o tempo inteiro. Então, muitas pessoas... eu sou dono disso, sou dono daquilo, eu posso, eu vou. Na verdade, a gente não pode, nem vai, nem faz nada. Porque a gente é controlado pelo universo espiritual o tempo inteiro. E quando eles dão a ordem que a mudança tem que ser feita, a mudança é feita e pronto, acabou. Então, querendo ou não, é Deus atuando o tempo inteiro. Então Deus é trágico. Deus fez morrer todo mundo. Deus fez isso. Não. É a forma que ele também resolveu de fazer a limpa, né? De limpar, de reorganizar. Porque Deus, na minha opinião, ele tentou várias vezes de uma forma tão amigável, de que tudo desse certo, de que tudo funcionasse, de que tudo pudesse resolver de uma melhor forma. Mas foi tão difícil, porque ele mesmo criou e se surpreendeu com a criação dele. Porque foi uma criação assim bombástica, né? Porque ele criou o ser humano, mas imaginando que ia dar tanta coisa boa, tanta qualidade, e que tem tudo isso para dar, mas se reverteu contra si próprio, contra ele mesmo, né? Então puniu o próprio filho dele, puniu ele mesmo, ainda muitas vezes ele é taxado como vilão da história. Então o que ele resolveu? Inconscientemente, imaginariamente, ele vai aos poucos transformando. A Covid nada, foi uma quebra mundial, né? O mundo se acabando em partículas. Hoje eu vejo Deus muito sábio, mais do que ele já é. Ele não resolve agora destruir tudo, punir tudo, ele vai por partícula. Então, aos poucos, ele vai pela moldagem. Por quê? Se ele der a cara a tapa de novo, mais uma vez, como deu, o filho foi sacrificado, pedrejado, né? Então, ele
Na minha opinião, ele é muito sábio, porque dessa vez ele vai moldando as situações, mas de uma maneira mais sutil. Ou seja, tudo está perante a espiritualidade, tudo tem o toque dele. Tudo tem o toque dele em todos os sentidos. Nada se move sem a autorização e sem a visão dele.